Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 43º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataava. Partiram de Quibrote-Ataava e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no Monte Séfer. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Agdgad. Partiram de Or-Agdgad e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.
e acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. À tribo mais numerosa, deem uma herança maior. À tribo pequena, deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zim até a fronteira de Edom. E a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. Depois esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or. Marquem a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Amate, e as saídas desta fronteira serão até Zedade. Ali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira do lado leste, marque a fronteira de Azarenã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Ain. Depois, a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9,5 tribos, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2,5 tribos receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Sifitã;
Da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Isacar, o chefe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Aser, o chefe Aiude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naphtali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidade aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para o rebanho e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros. E do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue,
segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes das cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Chegamos ao fim da leitura do 43º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente
a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.